Daniel, você já ouviu falar em alimentos integrativos? Luciana, eu não sei. Nunca ouviu? Nunca ouvi. E sobre a medicina integrativa? Tá aí, é outra coisa também que tá fora do meu conhecimento. São muitos assuntos novos, né? São. E pra gente? A gente trouxe uma pessoa, eu vou falar pra mim que é muito especial, porque afinal de contas ela formou comigo. A gente não ficou amiga na faculdade, mas depois, acredito hoje que eu posso afirmar que é uma grande amiga minha, para poder falar pra gente sobre alimentos integrativos e sobre medicina integrativa. E para apresentar ela, gente, o que eu vou poder falar? Ela é uma mãe, filha, esposa e amiga muito dedicada. Uma cientista, muito estudiosa. Acredito que ela seja uma das minhas amigas enciclopédias. Que eu posso chegar e perguntar, que ela sempre vai ter alguma coisa. E ainda teve outra coisa, que eu descobri que ela tem, eu acredito que ela sofre de um mesmo, vamos dizer que trauma que eu. Ela tem um nome mais completo e maior do que o meu. É verdade. Seja o seu é maior do que o meu. Seja bem-vinda, Mila Rúbia. Gente, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui, porque eu sou uma pessoa que torço muito por vocês, que aprecio o trabalho de vocês. Até hoje, todos os vídeos que vocês me mandaram, eu vi até o fim. Eu tenho esse comprometimento de ajudar a espalhar o que é bom, o que tem qualidade na área de alimentos, porque é uma responsabilidade gigantesca, né, gente? A gente agradece de antemão. E para ajudar nesse nosso tema de hoje, no desmistificando a indústria de alimentos, né? E vocês, internautas, não esqueçam, compartilhe, se inscrevam, dá um toque no sininho aqui, que isso é muito importante pra gente, tá? Mila, e aí, vamos começar a contar um pouquinho de onde que vem e como é que você começou toda a sua história? Bom, a gente tem que fazer o episódio 1, 2, 3 e 5 desse podcast, se eu vou contar tudo. Mas começou assim, dentro da faculdade, primeiro que quando eu iniciei a engenharia de alimentos, eu não tinha os meus filhos ainda, então eu queria ter os meus filhos cursando a faculdade, então eu sabia que eu ia levar muito tempo para poder me formar. Isso já estava claro na minha cabeça. Quando eu tive a minha filha, eu tenho um casal de filhos, a Thalissa e o Márcio. Quando eu tive a Thalissa, hoje ela está com 23, né? Então eu tive ela um ano antes da passagem do século, né? Então foi assim, para mim, uma descoberta atrás da outra. Porque se a gente soubesse o que é ser mãe, eu acho que todo mundo ia ter um frio na barriga muito maior, se a gente fosse pensar o que é essa responsabilidade, né? E a Thalissa veio trazendo vários quadros relacionados à alergia, ela foi a PLV, ela tinha intolerância alimentar. E isso me trouxe vários questionamentos enquanto eu estava dentro da faculdade. Porque visitando os pediatras, o que eu sentia? Que eu estava ali no mecanismo tentativa e erro. Porque eu tinha que tratar da minha filha no tocante à própria digestibilidade e escolher quais alimentos que eu tinha que dar para ela. E isso era uma responsabilidade gigantesca, a qual eu percebia que grande parte, não estou generalizando, gente, mas grande parte dos médicos na época, aqueles os quais eu cruzei no meu caminho, não entendiam muito de nutrição. E depois que eu fui descobrir... 23 anos atrás. E depois que eu fui descobrir os porquês. Porque dentro de uma faculdade de medicina, eles não estudam nutrição. E olha que absurdo que é, para vocês verem que não, a culpa não está nos médicos, está nas instituições de ensino cuja grade não vem o que precisa vir para que eles absorvam, assimilem e pratiquem esse conhecimento. Nós temos que pensar que um curso de medicina é um curso extremamente técnico, né? E a amplitude que se tem que ensinar a uma pessoa a ser médica é uma complexidade grande de vários assuntos, né? E esse específico passa batido, né? E hoje eles já têm essa matéria? Olha, até onde eu tenho conhecimento, porque assim,
eu acabo ficando muito focada, Luciana, nas faculdades americanas e as nossas faculdades aqui no Brasil, né? Porque grande parte do que você extrai de conhecimento nessa área é muito vindo dos Estados Unidos, né? É a FSA, que é a instituição europeia que lida com a regulamentação da Europa, também me dá um panorama de como que está na Europa. Mas, basicamente, a gente acaba extraindo muito dos Estados Unidos. Eu acredito que a minha resposta seria não, até onde eu sei. Há muito que modificar, que ser modificado. Estou perguntando isso porque hoje você chega no médico, a primeira coisa que ele fala, mas depende do que você está comendo. Mas depende do que você está comendo. Mas teve esse boom, né, Luciana? Teve esse boom, esse despertar dos médicos, e por isso que hoje eles falam que eles são médicos, esses que são mais integrativos, mais holísticos, eles despertaram porque eles foram observando o que estava acontecendo com os próprios pacientes deles, quando não com os próprios familiares, ou eles mesmos, nos consultórios de nutricionistas, percebendo o quanto a alimentação é imprescindível, gente. Os médicos são ensinados, sobretudo, a detectar doenças e a tratar com alopatia. Então, é aquele mecanismo, detecção de doença, que são milhares e milhares delas, crônico-degenerativas, infecto-contagiosas, além do que eles focam na detecção da doença e, paralelamente, fica focando na farmacocinética, farmacodinâmica, né? Detecta, medica. Naquela reação de estímulo-resposta, a qual muitas vezes eles não param, de forma mecânica, eles não param para pensar, poxa vida, eu envio alimento para o meu corpo muito mais do que medicamento. A gente não come medicamento. A gente só toma de vez em quando, né? A carga do que você põe para dentro é alimento, gente. Então, isso é importantíssimo. A gente pode dizer que na equação da saúde, a variável alimento, ela é uma variável de peso. E aí, aliás, eu fui descobrindo isso. Pode falar. De peso, não, ela é fundamental. Porque a gente faz isso a cada 3 horas, né? Da nossa vida. Sim. A gente dorme 8 horas, acorda, a cada 3 horas você se alimenta ali numa média, assim, né? Todos os dias. E todos os dias. Pelo menos 3 vezes, né? Para quem não faz jejum intermitente, né, gente? Mas não que eu faça, não deu certo comigo. Mas a gente tá falando pelo menos 3 vezes. Da maioria da população. Mas é uma coisa que as pessoas precisam entender. Nem sempre o que deu certo para você vai dar certo para mim. Exato. Eu também não sou uma pessoa que dá certo com jejum intermitente. Ataca a minha enxaqueca, certeza, a pessoa louca. Eu vou fazer só uma observação sobre isso, aí depois a gente volta na minha filha para eu finalizar esse assunto com vocês. Esse andamento. Você falando do jejum intermitente, por que não funciona para mim? O jejum, isso é uma referência interessante para a gente pensar. O jejum intermitente, qualquer estado de jejum deixa você num estado de alerta. Né? Então você está naquela... E dá hipoglicemia reativa, é inerente ao processo, porque a sua glicemia vai caindo e você precisa gerar energia, então você fica muito reativo. Eu já sou uma pessoa, gente, acelerada. Já sou acelerada por natureza. Tanto que eu tive que cortar o café no meu café da manhã. Café preto eu não posso pensar de manhã, porque eu aprendi a plotar o meu cortisol. E eu sei quando acontecem os meus picos de cortisol, então eu tive que tirar o café. O jejum intermitente, da mesma forma, não funciona para mim se eu quero ter um manejo do meu estresse. Então, eu aprendi que para o meu organismo, tentei várias vezes, o jejum intermitente não funciona. Não funciona. E voltando à minha filha, e aí, como ela apresentou essas alergias, eu já estava na faculdade, eu falei, beleza, então eu vou aproveitar que eu estou aqui dentro e vou estudar de que forma eu posso auxiliar minha filha. Né, nas alergias, das escolhas alimentares, eu cheguei à conclusão que todas as latas de leite da farmácia que eu podia tentar com ela, que os médicos falavam, agora vamos tentar esse, agora vamos tentar aquele. Falei, olha... Isso era dose, era uma tentativa, né? Tentativa por experiência. Tentativa e erro. Sabe? Eu até um pouco de revolta, eu falava por tentativa e erro, eu e meu esposo, a gente vai para a farmácia e fica lá tentando tudo, até uma coisa dar certo, né? Mas aí, nessa época da sua filha, já tinha identificado qual que era o tipo de alergia que ela tinha? Sim, ela tinha alergia às proteínas do leite de vaca, né? Por isso ela era a PLV. E ela tinha também refluxo oculto. O refluxo oculto você não está vendo sair.
E aí você acha que o seu filho não tem. Mas ela vinha, as golfadas vinham até a parte superior do esôfago e voltava. Mas ela não botava para fora. Aí vinha vó, parente, todos os pitacos possíveis e inimagináveis perto de você. Não, essa menina não tem isso. Não, que judiação, você não vai fazer esse exame para ela. Você viu que a menina vai ficar de jejum esse tempo todo? Você vai fazer isso com a sua filha? E aí você vai se culpando horrorosamente. De uma cobrança da Total. sociedade, principalmente essa mais próxima da gente, que te deixa lá embaixo, né? E aí, por isso, Daniel, eu atrasei. A gente tinha que ter feito esse exame nela, porque a gente contava, ela tinha que engordar pelo menos 30 gramas ao dia. A gente contava quanto que ela ganhava de peso. E a gente percebeu que estava só regredindo. E mesmo assim eu fui um pouco resistente de medo do exame, mas hoje eu arrependo de não ter feito esse exame mais cedo. Antes ela passar por esse sofrimento que não ia dar nem 1/3 de um dia, do que nós termos estendido 4 meses com ela de sofrimento e ela não mamando direito. Aí o que acontece? A criança não pega no peito da mãe direito, porque ela começa a sugar. Quando começa a descer o leite, vem o refluxo. Então a criança se alimenta assim basicamente para matar a fome. Assim, para parar de doer o estômago. Então, ela mamava um pouquinho e parava. Para passar aquela sensação de fome. Enganar o cérebro, né? Aquela sensação instintiva de fome, né? Porque a criança nem sabe o que é fome, né? Naquele momento. Virava um ciclo, que a criança precisa tomar já medicação para organizar ali dentro e lidar com o refluxo. E aí, ela não se alimentava bem, aí as pessoas vinham e falavam o quê? O seu leite não está alimentando. Seu leite é fraco. Seu leite é fraco. Você tem que tomar tal e tal coisa. Tem que tomar... E tudo aquilo ali atrapalhou demais a amamentação. E eu falo, eu até brinco, né? E a sua filha é quase ou menos da mesma idade do nosso filho. Eu falo assim, não, na minha época não tinha. Todo mundo fala assim, você tomava isso, você parou de comer isso, você parou de fazer. Não, gente, não existia essas coisas antigamente. Não tinha esse tipo de coisa. Era só esses pitacos mesmo. Era a avó que fazia isso, era, né, a tia que fazia não sei o quê e pronto. Hoje em dia tá tudo tão... Graças a Deus, né, gente? Graças a Deus. Com o volume de informação, as pessoas estão tão mais esclarecidas. Sim. E isso ajuda demais, que muitas vezes você já chega na frente do médico ou do nutricionista e você já tá ali bastante... você já passou todas as peneiras possíveis, sabe? Você já tá filtrado ali para chegar... Olha, vamos agir sobre isso. Eu estou percebendo. Então, o fato da pessoa ter muita informação e ela saber buscar uma informação de qualidade, isso ajuda demais uma anamnese, porque aí o médico não fica só pagando fogo, né? Lá em casa aconteceu alguma coisa semelhante. O meu sobrinho, ele é meu filhado, chama Matheus, ele nasceu em 91 e ele mamava e vomitava. Mamava e vomitava. E aí começou a fazer vários exames. E só que o dele foi fazer um exame de raio-x, de contraste, e viu que a passagem do estômago para o duodeno, na válvula pilória ali do estômago, era obstruída. Então ele não dava conta de encaminhar esse leite para o intestino, para dar continuidade na digestão desse leite. Sim. E aí, com 1 mês de idade, ele foi fazer uma cirurgia abdominal. Ele detectou mediante o exame, Daniel? Exame de raio-x. Só o raio-x? Só o raio-x. Ele tomou um contraste, né? Minha filha foi esse o que ela fez. Mas isso em 92, janeiro de 92 foi feito isso. Então, ele tomou um contraste e aí fez lá... Por isso que eu tô meio assustada. Como foi rápida essa detecção, né? Em 92? Isso, porque assim... Foi rápido, porque ele não conseguia alimentar, ele não conseguia desenvolver. Então foi uma busca muito rápido, assim, né, nessa questão. E aí ele foi fazer a cirurgia abdominal, teve que fazer a laparotomia, né? E digamos que, se a gente for pensar na área de alimentos, ele tinha uma válvula com problema, né? Com problema. E é uma válvula, né? Sim. O pylori lá é uma válvula que ela abre e fecha de acordo com o estágio da digestão. Esses estímulos todos estão muito ligados ao sistema nervoso, né? Sistema nervoso. Sistema elétrico, que é o nosso sistema nervoso, a neurotransmissores, a hormônios que são ali... Os comandos. Coadjuvantes ali da digestão, né? E aí ele com 1 mês de idade fez uma pequena laparotomia assim num cortezinho desse tamanho. E deu certo? Deu certo,
Mas é muito judiado dos bichinhos. Você vê o bichinho desse tamanhozinho tomando soro numa veia calibrosa assim na cabeça, né? Isso é uma visão que eu tenho muito marcante, porque eu era novo, né? Nessa época eu tinha 12 anos de idade, quando eu fui tia a primeira vez. E aí você vê o nenenzinho lá e depois vida normal, vida que segue. E aí, alimentação normal, Daniel? Normal, ele não teve questão com problemas a nível de alergia, não. Sim. Mas hoje, o que era uma cicatriz assim, hoje ele tá já com seus 30 e poucos anos, é uma cicatriz já bem maior. É a única sequela que ele carregou na vida. Mas que bom, alimentação normal, porque senão isso restringe demais, né? Restringe. Gente? Mas e aí, você tava falando, aí você começou... Pois é, e aí eu comecei dentro da faculdade a estudar muito, porque eu falava, eu vou fazer o leite para ela. E é por isso que eu era conhecida dentro da faculdade como a menina do leite, né? Lá vem a menina do leite. E era com calhamaço de papéis. Mas nada melhor do que a gente aproveitar todos os nossos professores, toda a nossa estrutura para já que eu tô lá, né, eu vou fazer o leite para minha filha, gente. Já que eu não acho esse leite, eu vou fazer esse leite. E aí, era uma saga. Eu vivia perambulando aqueles laboratórios. Tinha professor, Daniel, que fugia de mim, literalmente pensava assim, nossa, lá vem a doida. Eu não vou ficar com essa menina aqui menos de 40 minutos, deixa eu ir embora, catava as coisas e antes de eu sem botar pensar o pé no laboratório. Que você tava com uma missão total. Focadíssima. Não, vou resolver minha filha. A gente pode até ter as nossas vocações, as nossas indagações, mas quando falou que é filho, aí que a coisa... Gente, que força, né? Que, aliás, parabéns hoje, Dia das Mulheres, que força que a mulher não tem, né? Não, gente? Exato. O nosso dia é todo dia, porque eu vou te falar. É muitos afazeres, muitas demandas pra gente ter, assim, eu brinco que é olho de águia e mãos de polvo, né? Não. Mãos de polvo. Resumir a um dia só homenagear as mulheres é muito pouco. Não é justo. É muito pouco. É claro que esse dia é um dia muito especial, historicamente falando, né? Mas, e aí a gente centraliza nas mulheres, mas o que seria da minha vida? Era só pra não passar batido, né? Se não fosse a Luciana. O que seria da minha vida sem a Luciana? Importantíssimo. Claro. Muito importante. E aí, o Daniel e Lu, eu finalizei a faculdade já com as fórmulas em mãos, sabe? Porque faltando 2 anos para terminar, eu tive meu filho, porque eu parei com a minha filha e depois eu parei com meu filho. E veio o Márcio com gastroenterite de repetição. Então, ambos filhos tiveram problemas ligados à alimentação. Não é de rir, né? Mas pois pensa. a gente ri para não chorar, né? Para dar uma descontraída. Mas se não tivesse vindo isso na sua vida, você não teria se tornado a pessoa que você é hoje. Sabe? Eu virei assim, uma perita em ler rótulos, que eu acho que é uma coisa que a gente possa pegar aí mais para frente e falar bem detalhada, a importância que é de ler rótulo. É importantíssimo, gente, porque tá nas nossas mãos. Tá nas nossas mãos entender quem é você, o que seu corpo tá pedindo. E é direito das pessoas saber o que ela tá colocando pra dentro da sua boca, do seu organismo. Eu falo assim que é rótulo de tudo, é rótulo de alimento, é rótulo de medicamento, é um repelente que você vai ali e compra pra você passar. Que inclusive eu não passo mais. Então, mas é uma coisa que todo mundo tem que começar. É direito, né? De saber. Uma roupa que você usa. E assim, uma roupa que você usa. Não tem desculpa, gente, de falar assim... mas puxa vida, onde vocês estão indo com essa conversa, gente? Vocês acham que a gente agora tem que entender de tudo que está escrito no rótulo? Gente, você não precisa entender. Hoje tem tanta informação, tem informação disponível de forma múltipla. Você pode baixar aplicativo, tanto na área de cosmético quanto na área de alimentos. Você só digita ali, cai para você todas as informações daquilo. Você não precisa decorar nada, você precisa ter o comprometimento de saber. Eu costumo falar em vários treinamentos que a gente dá nas nossas consultorias, nos treinamentos que a gente é contratado para fazer, que isso hoje é a maior fonte de informação que a pessoa pode ter, né? Hoje a gente consegue rastrear alimentos, a gente consegue saber se qual que é a função daquele aditivo. Muito poderoso. Daquele aditivo em determinado alimento. Precisa você saber? Não precisa. Não precisa. Mas a informação tá fácil aqui, basta você ter Você sinal. precisa ter curiosidade. Comprometimento Você precisa e ser organizado, saber onde buscar. Ter a curiosidade, basta você ter sinal né? de celular hoje. Isso aqui só não funciona se não tiver sinal.
Mas tem sinal de internet ou de celular, você consegue Já navegar. cria ali no seu campo, cria uma pasta só com esses aplicativos, né? Seja organizado, pra você não ter desculpa nem assim, mas eu tive que gastar um tempo ali procurando ou baixando o aplicativo de novo. Não, vai salvando, seja organizado. É tão fácil hoje. Temos informação para tudo. É tão fácil hoje que a pessoa não precisa nem digitar. Basta ela falar. Quem Isso não mesmo. sabe, às vezes, né? Tem certa Sim. dificuldade de digitar, é só O falar. Google, você pode apertar naquele botãozinho lá do microfone, você pode falar o que você quer pesquisar, que ele vai lá atrás e pesquisa. Não, tá uma loucura, Tá né, gente? Tá. Você pode escrever um livro, um e-book em uma semana, só, né, na inteligência artificial ali. Vai criando os textos para você, vai fazendo as coisas assim, tá tão acelerado que a gente não acompanha, né? A gente não acompanha. Os nossos filhos conseguem, mas Mas a É. gente, a nossa geração ainda assusta um pouco. A gente loucura. ainda tem um pezinho analógico muito grande. Tem. É assim, lida no máximo com 5 abas, né? Mais do que isso. Aqueles controles de Xbox, por exemplo, até hoje eu não consegui jogar aquilo, gente. Nem Porque eu é não. muita Eu nunca informação para consegui jogar com o nosso filho por causa disso. Eu olhava e falava pra ele assim, que botão esse faz isso? Eu nunca consegui. Aí ele ficava, mas eu não jogo bem, eu não dava conta. É um campo quântico que eles têm. Eu acho que eles veem todos os campos e a sobreposição desses campos na cabeça deles. Eles porque identificam o padrão é muito muito fácil. dinâmico e fluido. Eles Impressionante. conseguem É. identificar padrões assim de videogame, de internet, muito fácil, é muito E dinâmico. intercambiáveis, É. né? Que muda tudo. Opa, já tô operando de outro modo, de outra forma. Não, mas você tem que pegar, eu só mudei isso aqui. Não, meu filho, você mudou isso aqui. Todo esse passo a passo, sabe? Mas a gente chega lá, Chega. E aí, Lu, eu acabei que, com o conhecimento que eu angariei da Thalissa, né, desenvolvendo a fórmula para ela, e depois do Márcio, eu já saí da faculdade com um projeto que era o leite infantil especial, no qual eu tinha 2 fórmulas principais, que eram as carro-chefe do projeto. Era uma fórmula de hidrolisado mais amino e uma 100% aminoácidos. Eu não sei se vocês lembram do Nelkate. Se ainda existe esse leite, por exemplo, eu nem sei, porque eu não estou mais atualizada. Eu acho que eu lembro. Mas naquela época, uma lata desse leite, e olha que eu posso falar que quando eu comecei a me atualizar, eu não tinha nem o Márcio ainda, eu só tinha a Thalissa, então era por meados de 2001, 2002. Uma lata de Nelkate eram R$600. Uma lata de Uma lata de leite De que ia 400 levar gramas. 3 dias para uma criança de 6 meses tomar. R$600. Naquela R$600 época. naquela época. Então eu falava assim, e era um comprometimento meu espiritual também, porque eu conversava com Deus, eu falava assim, eu vou descobrir como é que faz e eu vou tornar isso mais barato. Só que fique bem claro, não estou generalizando. O que aconteceu no meu caminho, estou dando um depoimento pessoal e são fatos. Você está contando a sua história. Exato, sem generalizações. Quando eu comecei a lidar com farmácias de manipulação, as quais me levavam até os médicos que iriam prescrever as fórmulas que eu tinha desenvolvido, a primeira coisa que vinha na cabeça deles, quando eles me olhavam, uma menina nova ali de frente, dizendo que a fórmula dela é um similar de um leite desse, eles falavam assim, moça, se você fosse muito boa no que você faz, você estaria dentro de uma indústria. Você não estava aqui na minha frente. Eu escutei de muitos. Acredito. Na minha história particular. Acredito. Pode ser que hoje eles não veriam Pode dessa ser, forma, mas concordo. naquela época era Exato, o que Lu. era a forma que eles vinham. Aí, o que aconteceu? De tanto eu divulgar e existir essa resistência, né, ao novo, eu falei, tudo bem, então, já que poucos estão aderindo para poder... Porque eu acabava que eu recebia só aqueles desenganados, né? Não deu certo, já não temos mais o que fazer, vamos chamar aquela mocinha lá que disse que faz aqueles leites. Aí eu ia para dentro de hospitais, levando todos os sachês separados para preparar no liquidificador, para colocar no bag, para dar parenteral, sabe, para a criança. E assim que eles foram angariando um pouco mais de confiança, porque viram que A sua fórmula estávamos conseguindo salvar crianças, né? A criança voltou a ganhar peso, a criança estava no estado de caquexia, e aí ela foi já se restaurando. E aí você começa a ter um pouquinho de credibilidade. E nesse pouquinho de credibilidade, o que acontecia? Eles
alguns médicos chamavam a farmácia de manipulação e dizia assim para a farmácia, olha, eu gostei muito dessa forma, eu tenho 330 prescrições por mês sobre essa fórmula, mas eu quero exclusividade. E eu quero 40%. Você, farmácia, se vira com esses 60% que vai sobrar para você pagar seu custo fixo, para você tirar seu lucro e pagar a engenheira de alimentos. E aí, esse gráfico de pizza não fechava. E o que teria que acontecer? Vamos expandir o universo, porque você aumentando o preço do produto, cada fatia pequenininha se torna significativa. E eu falava, não vamos aumentar. Eu não estou aqui para isso. E aí, com a minha resistência, cada vez menos, eu ia deixando de agir dentro do que eu queria, né? Que era espalhar esse projeto. Aí chegou num ponto que eu falei assim, tudo bem, então eu vou passar a interagir mais com os médicos e eu vou criar mecanismos os quais eles possam, junto comigo, fazer a fórmula. E aí, dentro do Excel, eu criei várias planilhas, as quais, integradas, a gente conseguia, por exemplo, Daniel, vamos supor que você é um pediatra. Aí você tinha um paciente que não podia se alimentar de 3 tipos de aminoácidos, fenilalanina, vamos supor que ele tivesse um erro inato do metabolismo. Não podíamos colocar TCM na fórmula dele e mais alguns outros critérios que seriam eliminados. Aquilo ali, bastava eu ter as coordenadas clínicas em mãos, eu fazia o leite para a criança. Só que o que começou a acontecer naquela época, gente, e com os que passaram pelo meu caminho, que a Integrativa ainda não tinha abraçado tantos médicos como hoje, graças a Deus. E o que aconteceu? Eu sentava para desenvolver com eles, eles não tinham tempo. Ou não entendiam de nutrição. E não sabiam me dar as coordenadas que eu precisava. E o que aconteceu? Cada vez mais eu fui retrocedendo. Porque, afinal de contas, eu queria interagir com o médico. Tudo bem, beleza, você acha que eu não estou preparada aqui para te fornecer 2 fórmulas as quais eu tenho embasamento, porque são similares, eu não preciso nem de ter estudo científico provando que ela é boa, ela é um similar do que já está aí no mercado aprovado. Então, nós vamos fazer a fórmula junto. Só que como eles não tinham ou esse preparo, ou esse tempo, ou essa dedicação, ou esse interesse, a coisa não fluía. E aí o meu projeto ficou por 7 anos e depois eu falei, vou fazer outra coisa. Então, agora eu estou fechando o assunto da Thalissa, né? De como que eu cheguei nessa área de desenvolvimento de produto. E aí depois que você ficou 7 anos tentando levar isso de uma forma, difundir isso, né, Mila, no mercado. E quem sabe hoje eles teriam mais abertura. Acredito Naquela que sim. época, a gente, né, precisa entender que as pessoas nem estavam preparadas para, né? E não tinha muito médico na Integrativa, exatamente. Não tinha muito médico estudando nutrição. Não. Né? E hoje esse boom que aconteceu com a nutrição, eu vejo acontecer com a fitoterapia, viu? Do jeito que os médicos passaram a estudar muito sobre nutrição, porque eles entenderam que isso é primordial e que eles não receberam esse conhecimento pelas universidades, hoje eles estão também atrás da fitoterapia com muito afinco. E eu acredito, assim, que além que eles estão começando a, né, começaram a entender da parte da alimentação, da mesma forma que eles vão ter que entender que é a mental também. Porque uma coisa que a gente sente, às vezes, é a questão não humanizada dos médicos, né? Muitas vezes a gente senta, às vezes ele nem olha direito no seu rosto para te perguntar realmente o que você tá, como você tá sentindo, e já te fala, você tem isso. Então, eu acredito que além disso tudo, eles vão ter que começar a pensar nessa questão dessa saúde mental também, né? Esses dias eu estava vendo um podcast de uma médica de Minas. Ela estava entrevistando o Dr. Vitor Sorrentino. Tá aí disponível para quem quiser. E ele foi categórico em falar, e essas palavras não são minhas. Os planos de saúde permitem ao médico 20 minutos para você estar com o paciente. 20 minutos é o que um médico integrativo precisa para fazer a anamnese do paciente. Como que ele vai conseguir entender o contexto que você está inserido? Como que funciona a sua cabeça? Porque tudo começa na emoção.
O que você se alimenta, onde está o meio ambiente, o qual, né? Como funciona esse meio ambiente, o qual você passa a maior parte do seu tempo, para saber como lidar com você, gente. 20 minutos? Impossível. A individualização, né? Porque assim, é o que a gente falou, o que dá certo para você não dá certo para mim, o que dá certo para mim não dá certo para você, e da mesma forma pro Daniel. E isso, se as pessoas não começarem a entender, a gente não é só uma manada, cada um tem a sua individualidade bioquímica. Exatamente. E é o que muitos nutricionistas trabalham assim, magnificamente, como a doutora Denise Madi Carreiro, o Murilo Pereira. Eu acho eles incríveis e eles batem muito nessa tecla. Respeite a individualidade bioquímica. Muitas vezes você precisa tirar um alimento, e é uma coisa que eu falo isso muito no meu treinamento, eu falo isso para os meus interagentes. Nós estamos focados neste momento em retirar esses alimentos para que vocês possam desintoxicar a célula. Mas vai ter um momento em que você vai se analisar para saber se você está com uma integridade intestinal boa e que fique claro com a ajuda de um nutricionista e de um médico. Você vai entender que você já está equilibrado para você reinserir esses alimentos e saber qual que é a dosagem para você. Se você não tem uma doença crônica manifestada, você tem só uma sensibilidade, você tira esses alimentos por um tempo só para você, sabe, deixar sua célula se restaurar, regenerar e fabricar outras. Meio que dar uma respirada. Isso. E depois você reinsere, mas com esse olhar totalmente focado para a sua individualidade bioquímica, né? Não sei, eu vejo muito algumas médicas aí, que eu não vou falar o nome, 0 leite, 0 glúten, 0 tanta coisa, mas, puxa vida, não vamos ser tão extremistas assim, porque tem aqueles que não precisa zerar para a vida inteira, caso eles consigam desintoxicar sua célula e fazer com que ela trabalhe numa cadência de harmonia, porque tudo que a célula quer é harmonia, Lu. A célula precisa trabalhar em harmonia para que ela fique sã. É um equilíbrio, né? Exatamente. Que é o que a gente tava falando. Se você comer, sei lá, fritura a vida inteira, vai trazer alguma coisa maléfica? Vai. Mas da mesma forma, se você comer só alface, também vai trazer algo maléfico. Por quê? Porque vai faltar alguma coisa. Você tocou num ponto importantíssimo, que é o que falta. E por mais que eu não me sinto assim confortável num lugar de fala desse, porque eu me insiro também no problema. Por mais que eu tenha melhorado a minha alimentação, consciente de que a gente precisa de variabilidade na mesa, no prato, né? O tal do arroz e feijão todo dia não é o ideal. A gente tem que buscar ter variabilidade de verdura, de fruta, de legume, de carne. A gente sabe que aqui em Goiás é muito carne vermelha, né, e carne de porco. A gente tinha que ter uma variabilidade maior dessas carnes. Não que eu estou dizendo que elas façam mal, gente. É uma questão de nutriente. É uma questão de ter diversificação. De variar. Né? Nós acabamos de falar há pouco, no episódio passado, da importância que tem o arroz e o feijão na nutrição, né? Tem o seu casamento, o arroz, um alimento um pouco mais carboidrato, o feijão, uma proteína vegetal, mais o complemento disso, com uma boa salada, uns bons legumes, uma boa carne, deixa esse prato equilibrado. Você vai comer arroz e feijão todo dia, a gente brinca, né? O brasileiro viaja pro exterior. Nossa, não dou conta de ficar 3 dias sem comer arroz e feijão. Exato. Né? Mas é porque, você sabe por quê? Eu, inclusive, no início do meu treinamento, na apresentação, eu falo muito isso. A nossa ligação com o alimento, gente, a ligação que a gente tem com o alimento, ela é uma ligação totalmente emocional. Totalmente emocional. Porque vamos pensar o seguinte, quando você nasce, você foi tirado ali da sua mãe, aí vão checar os sinais vitais, tal, no caso de não ser um parto em casa, né? Porque quando esses partos mais humanizados, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Você recebe o calor da sua mãe, né? Essa frequência cardíaca que é extremamente poderosa. E depois disso, o que você recebe? O alimento. E o alimento passa a significar para você que foi o primeiro estímulo que você recebeu externo. E sem falar que naquele momento ali, aquele bebê,
Ele tá tão indefeso que o fato da mãe abraçar ele Sim, e se amamentar isso que eu ia ali, ainda tem essa proteção, Sim, essa total, sensação Daniel, de proteção. Total. Então, o que o alimento passa a significar para você? Segurança, carinho e prazer. Então, todas as vezes que a gente quiser buscar um alimento e a gente sabe que a gente não pode chutar o balde, porque hoje em dia é muito fácil a gente engordar, né? Principalmente depois que a gente passa dos 30. Nossa Senhora. Lembra disso. Emagrecer até que é difícil. Não é? Um bombonzinho é uma ida inteira na academia, né? Mas a gente tem que, às vezes a gente tem que fazer essas coisas. Um dia ou outro, não, o que tem? Eu tô com vontade de comer chocolate hoje. É manejo, é manejo. Eu tenho chocolate. meu dia do lixo. Meu dia do lixo começa... Não, eu fico igual a criança. Meu dia do lixo é na sexta-feira à noite, começa sexta à noite e termina sábado à noite. Gente, eu como o que eu quiser. Às vezes eu como até como se o mundo fosse acabar. Porque eu sento em frente à minha televisão, que eu falo assim, é um momento ócio. É uma coisa atrás da outra. Agora eu quero aquilo, agora eu quero não sei o quê. E vai pra... Eu volto da minha cozinha com uma pranchetinha assim, ó, cheia de coisas, e eu sento lá assim, apoio nos joelhos e só vou descascando, desembalando. Aí aquilo que eles falam, você tem que descascar mais, né? E desembalar menos. Desembalar menos, descascar. Eu descasco, eu desembalo, eu faço tudo Faz que eu de quiser tudo. nesse dia. Eu sou feliz, sabe? Porque a gente tem que se programar, Luciana. Mas E essa felicidade, ela vem também, levanta na questão da saúde mental, que as Sim. pessoas estão esquecendo disso, assim. Eu não sei, mas eu acredito, na verdade, eu desacredito naquela questão de que eu tenho que pesar tudo que eu como. Eu também Sabe não sou por a quê? favor. Porque, assim, vira uma pressão muito grande. Ah, Sim. não, eu tenho que pesar isso. Então, assim, eu vejo pessoas, às vezes, que vão, assim, pessoas influenciadoras que a gente, né, acompanha, que elas vão, às vezes, para um bar, que hoje a gente tem muito em Goiânia, E leva a balança? uma churrascaria, leva a Eu não vi isso balança. ainda. E aí, como é que você pensa? Você vai parar num churrasquinho, né? Virou distúrbio já. E aí a gente. pessoa eu tá também com a acho. balança pesando o que ela vai comer. Então, assim, Não, aí é onde né? eu falo assim: opa, peraí, gente, onde é Já que virou já distúrbio. virou uma coisa que aí é onde se a gente for parar pra pensar, quantas pessoas. Eu sigo uma outra nutricionista, que é a Sophie Deran, não sei muito o nome dela. Ela fala que toda distúrbio alimentar começou com uma dieta. Então a gente precisa entender, né? E aí, quantas pessoas tem? Se a gente for pensar, a própria princesa Diana, né, tinha um distúrbio Sim, alimentar. é ela, verdade. né? Sim, se a gente for acompanhar a vida dela, né? muito sofrida aqui, né? Nos Muito, né? bastidores. Nossa Então. Senhora. Então, voltando sobre o alimento. Todas as vezes que a gente quisesse controlar esse impulso de comer, de ai, acabou o trabalho, eu preciso de uma cerveja. Aí fica lá, começa a tomar a cerveja, só que você não quer só a cerveja, você quer se refrescar. Pensa comigo. Você quer se refrescar. Porque senão você tomava cerveja quente. Você quer a cerveja ali branca de neve, não é não? Então você quer se refrescar, ou seja, você quer acalmar seu sistema, você quer se sentir seguro. Tipo assim, Um não tem relaxamento. mais nada, nenhum fogo para apagar, né? Você quer sentir prazer, que o alimento traz, a liberação de dopamina não é o principal neurotransmissor, mas é o fundamental liberado. E a gente quer ali segurança, carinho, fica faltando carinho, né? Que eu falei da segurança, do prazer, fica faltando carinho. Aí você bebe O junto com a acolhimento. patroa, Então, toma uma cervejinha junto, exato, mas faz aí, um onde que eu tira-gostinho. quero assim. chegar? Quando você quiser controlar esse impulso, busca se nortear do que você está buscando no alimento. Busca se nortear de você ter um ambiente no qual você esteja, que você se sinta seguro. Dê um abraço prolongado em alguém, que não seja na sua secretária, por favor, né, Daniel? Não, Por na favor, minha tem que secretária ser é a própria Luciana. na Luciana, tá bom? Na mãe. Sua mãe é viva? Não. Não, então vai lá para quem possa te dar essa frequência cardíaca, garanta esse carinho, esse amor, garanta esse prazer através do alimento, mas deixe o prazer para ser o último a você buscar, porque aí você não vai ficar naquele frenesi de só repetir os ciclos e chutar o balde. Você E- consegue ter um consumo Essa mais questão adequado. do prazer é assim, como a comida é o prazer. Se eu for lembrar dos meus avós, tudo envolvia comida. Tudo sensorial, né? O meu avô, por parte de mãe, né, de pai eu não cheguei a conhecer, que ele já era falecido,
tudo dele era comida. Tudo se relacionava a comida. Então, assim, na cabeça dele, ele queria reunir todo mundo, que a família sempre foi muito grande. Era fazer um almoço, fazer uma janta. Minha avó ia parar, às vezes, no hospital, ficava doente, essas coisas. O que ele fazia? Ele ligava pra todo mundo. Sua mãe tá no hospital, sua avó tá não sei o quê. Vem pra cá que a gente vai fazer essa comida, que não sei o quê. E na cabeça da minha avó era assim, como assim? Eu tô passando mal. E ele tá... Mas na cabeça dele, ele queria que todo mundo estivesse ali dando... Porque é um fator que agrega, dando né? atenção pra ela, dando um carinho pra Sim, ela, sim. mostrando pra ela que tava todo mundo preocupado com ela, mas pensando que todo mundo tinha que estar ali se alimentando. Sim, Era aquela isso coisa. é pura emoção, né? Você já parou para pensar? O Natal, por exemplo, é uma festa na qual é a representação disso para nós. Você está em volta de uma mesa com fartura, né? O quanto isso traz pra gente essa nostalgia, essa memória emotiva e o quanto nós estamos intrinsecamente ligados à emoção. Para vocês terem uma ideia, falando sobre emoção, o pensamento e a emoção, eles ocorrem praticamente ao mesmo tempo. Diferença assim, de Fórmula 1, sabe? 0.0001, tá lá já a emoção aparecendo após o pensamento. Você não controla o pensamento, você não controla suas emoções. Mas o sentimento você controla. E o sentimento você constrói. E esse é um grande ponto no qual a gente consegue tratar traumas. Porque esses sentimentos, Natal, família, comida, né, determinados alimentos que te trazem aquela emoção gigantesca, aquela falta de alguém, né? Como essa ligação, ela tá gravada na nossa memória de uma maneira tão profunda, porque a emoção que ela desperta é muito grande. Então, a emoção e a memória, elas estão, assim, trabalhando de mãos dadas. E voltando nisso, né? A pizza que meu pai mais gostava era pizza Califórnia. Isso ele ensinou. Com fruta, não é? E ele ensinou isso pra mim, pro meu irmão e pra minha irmã. Nós três comemos. Hoje meu pai também já faleceu. Mas a gente sempre... Tipo assim, minha mãe vai fazer pizza, ela já sabe, ela tem que levar, porque ela vai fazer pizza de Califórnia, porque nós três comemos. O resto ninguém come. Daniel não come, meus cunhados não comem, meu sobrinho não come, meu filho não come, minha mãe também não gosta, mas nós três tem que ter. É a presença dele, né? Exatamente. E eu percebo assim, só da gente falar isso, nos olhos de vocês, como a gente se emociona. Então, o emocional, gente, eu falo que quem entende de marketing, que eu tô assim, gatinhando nisso agora. Mas quem entende de marketing, você vê que é um cara que estuda profundamente as emoções. Marketing é pura emoção. Olha, você sabe que a figura do Papai Noel vermelho não existia. Foi um golpe de marketing da Coca-Cola. Da Coca, né? E a Coca-Cola, na época do Natal, ela lida com as nossas emoções o tempo todo. Quem não lembra da musiquinha, né? Aqui em Goiânia a gente tem, né? Aquele caminhãozinho que passa até hoje, né? Então, a Coca-Cola descobriu isso na década de 20. Na década de 20, o Papai Noel passou a deixar de usar roupa verde, que é uma figura lá de São Nicolau, lá do norte da Europa. E as pessoas ligam, né? A imagem com a cor, aquele som, como isso vai ajudando a memória a construir aquele sentimento, né? E as propagandas da Coca-Cola pro Natal, tá lá assim, vamos comprar Coca-Cola? Não. Mostra o quê? União familiar, pessoas felizes, brindando com a Coca-Cola, já te dá aquele gatilho. A Coca-Cola descobriu isso na década de 20. Por isso que, quando você está ali divulgando alguma coisa na sua rede social, e isso eu já percebi, que é assim, é muito nítido, é discrepante você comparar, você vir com uma informação, seja ela de um produto ou de um serviço, e você vir se embasando daquilo que as últimas pesquisas científicas trouxeram, ou determinados ícones da área que você está abordando falaram, e de repente você vem com a mesma informação do mesmo produto ou do mesmo serviço, dizendo, gente, isso funcionou tanto para mim e para minha esposa, porque lá em casa a gente faz isso toda sexta-feira, em tal lugar, a pessoa já fica ali. O quanto isso puxa a informação da experiência que você viveu,
e do que deu certo para você, ela é muito mais valorizada do que o padrão que está sendo feito aí de referências, sejam científicas ou não, que você está querendo se respaldar e fazendo citações. Isso é muito importante a gente. A rede social hoje quem está saindo bem na rede social é que fala das suas próprias experiências, mostra o seu dia a dia, é aquela pessoa que está lá dançando, mostrando a casa, mostrando ali o dia a dia dela, e aí ela... A vivência, né? O storytelling. Impressionante como isso tem força, gente. É pura emoção. É a conexão, né? Gerar a conexão nas pessoas. E as pessoas vão se identificar com o quê, primeiramente, com você? Com as suas dores, com os seus traumas, com as suas superações. Essa palavra tem uma força gigantesca, superação. Se você começar a dizer alguma superação que você teve, você vai manter o seu engajamento ali até o fim daquele vídeo. Porque as pessoas estão querendo também se identificar com você. Essa humanização. E aí, como é que você chegou nessa questão desses alimentos integrativos? Que hoje é uma coisa que você também trabalha, não é? Sim, eu queria, depois que eu fiz esse projeto, eu falei, não, eu vou encerrá-lo, vou colocar ele na gaveta, mas eu ainda quero, e eu vou fazer isso, eu vou tornar esse projeto acessível. Se não, eu ainda vou tornar esse projeto um projeto voluntário. Para que, tudo bem, eu não consegui reduzir o preço, mas agora ele vai ir assim, com valor simbólico para quem está precisando. Se Deus me permitir, eu vou fazer isso. Você sabe, depois... por exemplo, só te interrompendo, você sabe que o Nissin Miojo foi criado dessa forma, né? Não sabia, Lu. Quem criou o Nissin Miojo, depois da guerra, chegou num lugar, tava tendo uma fila de pessoas, tipo assim, eles estavam distribuindo sopas. E aí, assim, tinha uma fila gigantesca de pessoas carentes e passando fome. Gente, e aí ele virou e falou assim, olha, a gente precisa combater essa fome. E aí foi quando ele criou o Nissin Miojo. O Nissin, na verdade. Não, é o macarrão instantâneo. Né? Que ele é pré-frito, não é isso? Aí depois que a Nissin, né, contratou ele para desenvolver algo industrial. Mas quando ele criou o macarrão instantâneo, foi para isso. Com esse apelo voluntário. Foi pensando no quê? Nas pessoas que estavam passando fome, que não tinham acesso, além do alimento, de outros nutrientes, e também não iam ter acesso a ter muito tempo, a ter, né, fogão, gás, acho que nem existia, não sei se existia gás naquela época, mas assim, a pessoa... De fato, produção, e que a pessoa ia se alimentar. Né? Foi por esse motivo que foi criado assim, a pessoa está passando fome, para ela não se alimentar, mas suprir aquela necessidade que ela estava ali, ele precisava de se alimentar rapidamente. Ele pegou e desenvolveu um macarrão instantâneo. Olha, gente, bom saber. E é um chinês, né? Que coisa. Então... E é tão popular, né? Tão popular. Quantas marcas já fizeram igual? Mas é porque a questão, os projetos vão surgindo para isso. A gente vê uma necessidade ali, uma questão que é igual você, né? Tem várias pessoas carentes, não tem condições, né? Não tem condições nem de pagar o próprio medicamento que vai lá na farmácia. Até uma pessoa que tem condições de comprar uma lata de leite para durar 2, 3 dias de R$600, acaba no final... Se você for pegar no final do mês, no final do ano, vai ficar muito pesado. E o que a gente não pode esquecer é que o autismo, no meio desse trajeto todo que eu contei para vocês, do projeto Leite Infantil, eu acabei descobrindo o universo do autismo. E o autismo é uma alergia cerebral, e eu não sabia disso. Primeiro que eu achava que você nascia com autismo, né? Eu também. E o autismo se desenvolve. Você pode ter o gene para ele, sim. Eu não sei se são 1 ou 2, mas eu sei que existe a genética favorável. Mas a gente tem que lembrar que genética favorece, genética não determina. O que determina é o meio qual eles estão inseridos. Aí junta os pesticidas, junta as medicações, junta todos os metais pesados que estão em várias coisas as quais estão dando para aquela criança. E aí... é como se, eu falo assim que o gene ruim é como se fosse um cachorro bravo. Esse cachorro bravo
tá lá atrás de uma grade com um cadeadão, assim. Dependendo do ambiente que você tá, dos estímulos que estão chegando para sua célula, que no caso é aquele bebezinho lá, hipermedicado, e que tomou, muitas vezes, está com a microbiota toda bagunçada, e que tomou uma medicação, uma injeção que não era para ser dada naquele momento, era para esperar a microbiota tá boa, entendem que são as condições. Aí pega aquela criança no momento errado e faz toda uma terapêutica com ela de alta carga tóxica. Aí vai lá naquele gene, né, dessa analogia, abre esse cadeado e ele vai se expressar. Então, eu descobri, através de convívio, que os principais consumidores das minhas fórmulas eram pais de filhos autistas, né? E eu descobri que o autismo é uma alergia cerebral, descobri que isso está crescendo, assim, está triplicando nos Estados Unidos. Hoje já é um para cada 36. Então, você tem um autista para cada 36 nascidos. E isso tende a crescer. Você acha que isso vai no que você acabou de falar. Você acha que isso cresce... Isso já existia antes e cresceu por mecanismos de diagnóstico mais precisos hoje? Ou você acha que tem a ver com isso tudo que você está falando, assim, com esses estímulos? O que eu entro em contato, de fato, não é nem achismo meu, são dados científicos. É alta carga tóxica. Entendi. Então, a carga tóxica no autismo, ela fica concentrada nesse ambiente cerebral. E o autista, e isso é bom a gente conversar, porque hoje meus filhos batem o olho, às vezes eles estão num bar ou no supermercado, eles batem o olho e falam assim, mãe, aquele ali é autista, né? Eles detectam só de olhar, porque eles cresceram falando sobre isso. Eu mostrando os coleguinhas, eles têm uma hipersensibilidade, né? Nos sons, nas luzes. Então, assim, por exemplo, nós, os seres humanos, a gente tem um espectro de audição, o qual a gente escuta, que não é o mesmo que o gato escuta, que a barata escuta, não é? A gente sabe disso. E o da visão também. Também. Então, o humano está dentro daquela margem que pertence só a ele. O autista, ele tem uma muito específica. E isso é variável também, é uma coisa muito... É muito cabeludo de se estudar, entendeu? Eu descobri ontem que o nosso instrutor de academia é autista. Então, tem graus, né, de autismo, desculpa, tem graus de autismo. Então, você vai estudar o espectro, tem o TEA. Então, assim, é bem vasto e você tem que ter muita cuidado. Eu fico me colocando, né, na posição de uma médica que lida com autismo, para você poder diagnosticar e falar assim, tá nessa faixa aqui do espectro, porque é muito diversificado, muito diversificado. Então, criou-se uma imagem daquele autista que ele vive num mundo isolado, que hoje nem sempre é assim mais. Gente, nós vamos cada vez mais lidar com isso. Fica até a minha pergunta aqui para quem está nos escutando. Se a gente não prestar atenção nos estímulos que estão chegando na nossa célula, porque nós somos produtos do meio, é o meio que nos define. Se a gente não for seletivo, se a gente não tiver muito comprometimento em saber de se cuidar, e principalmente a mulher quando está querendo engravidar, ela já tem que cuidar do organismo dela 2 anos antes de começar a gestação. Isso é sério. Daqui uns dias vai ter um autista para um nascido. 1 para 1. Quem vai cuidar de quem, Daniel? E quando não tiver nem mais 1 para 1? Ou a gente acorda e pega as rédeas da nossa saúde nas nossas mãos e se cuida mesmo, porque quem responde por nós somos nós. A gente não pode chegar na frente do médico, da nutricionista, achando que vou levar a bomba para lá e ele vai resolver o que ele tem que fazer. Não, a gente tem que dar a mão, né? Na verdade, ninguém vai resolver os nossos problemas, a não sermos nós mesmos. Isso, as pessoas agem por medo ou por desejo. É. Você colocar uma pessoa para ela agir com consciência, isso é um esforço gigantesco. Vamos pegar aí um exemplo. Daniel vai para o cardiologista. Chega lá, nossa, descobri que eu tô com uma artéria 80% entupida. Meu Deus do céu, agora eu vou ter que cuidar da minha saúde, eu vou ter que diminuir a fritura, eu vou ter que ir para academia todo dia, eu vou ter que. Por quê? Ele está agindo por medo. Vamos supor que nós duas aqui vamos marcar um evento,
né? Aí nós vamos palestrar nesse evento. Aí a gente começa, nossa, eu quero ficar assim, bem fininha nesse evento, eu quero botar assim aquela roupa X, Y, Z. A gente está agindo pelo quê? Pelo desejo. Então, você agir por consciência, gente, você sair, né, desse binômio e você realmente agir por consciência, é isso que me move. Trazer a consciência para as pessoas sobre as rédeas que nós precisamos ter da nossa saúde nas nossas mãos. E isso é saúde física, mental, tudo, né? Porque nós somos um todo, né? Não existe nada separado. A gente é um fruto que a gente tem 5 sentidos que nos deixa presente em tudo. Você consegue ver, escutar, sentir cheiro, sentir as sensações, calor, frio, isso tudo te dá emoção, te dá desejo, te dá tudo que nós estamos falando, paladar. Daniel, você acabou de dizer aí uma coisa importantíssima. Como o nosso corpo percebe o meio. Que é através dos 5 sentidos, não tem outra forma, né? E a gente, cada vez mais, com esse mundo louco, com esse trânsito que faz a gente sempre estar repetindo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, ai meu Deus, e aí a gente vai só aumentando o estresse emocional e não conseguindo ter manejo para isso. Quando você fala da parte sensorial, é ela a responsável hoje por nos despertar para aquilo que está entrando nas nossas células. E é uma coisa que eu reitero isso de novo no treinamento, que são 2 alvos que eu trabalho: a leitura da emoção e a proteção celular. Porque com a leitura da emoção, se a gente não fosse matéria, se a gente não fosse matéria condensada, se a gente fosse só energia, dava para falar, vamos trabalhar só com a emoção e com o pensamento. Mas nós somos matéria e nós somos compostos por células, é onde tudo começa. A nossa célula, sob um ponto de vista bioquímico, a nossa célula é uma bateria. Porque fora dela é positivo, dentro dela é negativo. A gente precisa de DDP para gerar o quê? Corrente. E é através dessa DDP na célula que a gente consegue fazer com que está lá fora e entra para dentro. E vice-versa. Quer jogar coisa fora? Manda para fora. É essa diferença de cargas. Então, nós temos dentro da célula uma bateria. Olha como a gente é incrível. Deus criou, demais. Né? Deus é perfeito demais. Depois tem gente que não acredita que Deus existe. Exato. Como é que o seu coração veio parar aqui, aqui, o seu fígado aqui, né? O baço. Quem falou para ser desse jeito, assim? Quem fez essa perfeição toda? E tudo que que está ao nosso redor, e falar que não acredita em Deus. Você parar para pensar Sinto muito. Que o coração cada um com as suas crenças, né? Você parar pra pensar que o coração é a bomba injetora, né? O nosso funcionário vai cuidar da bomba injetora, mas faz a circulação do sangue ali, e essa circulação faz com que a gente adquira esse oxigênio do ar, e a gente expira o gás carbônico, e o gás carbônico é o efeito de um metabolismo todinho que ocorre tudo dentro da célula. Não é perfeito isso? É perfeito demais. E a gente tem trilhões delas funcionando sem parar. E cada uma tem várias delas têm funções diferentes. E meia-vidas diferentes também, né? Umas se renovam, outras não se renovam. A do nosso metabolismo, só para vocês verem o tanto que alimento, gente, é tudo para a vida. Alimento é tudo. Sem ele, tchau você, né? Tchau você, porque precisa chegar nutriente na célula. Então, as células de todo o nosso metabolismo, esôfago, estômago, baço, pâncreas, intestino delgado, duodeno, jejum, útero, tudo isso se restaura com uma velocidade muito grande. Por quê? Porque precisa trabalhar, né? Elas estão ali no front de batalha. Exato. E eu falo assim que, por exemplo, a nossa pele, a nossa primeira barreira imunológica. A nossa pele se renova a cada 21 dias. Sim. O nosso tubo digestivo, né, começa na nossa boca e termina no ânus, também é uma barreira de proteção. Porque você está ingerindo alimentos ali, juntamente com os alimentos, está ingerindo um monte de tranqueira. De tranqueira junto. Como diz a doutora Denise, tranqueira. Um monte de tranqueira junto, né? Nós estamos em toxinas, medicamentos, bactérias, isso tudo a gente ingere na nossa alimentação. E é normal.
E eu falo para Luciana, o nosso exército, que é o nosso sistema imunológico, ele está sendo botado à prova a todo momento. A todo momento. Aqui, quando eu passo a mão nessa mesa aqui, esfrego o olho aqui sem perceber, tem um sistema de proteção no meu olho que vai combater essa bactéria. Jogar lisina nela. Que eu joguei no meu olho aqui involuntariamente, né? Que às vezes a gente faz isso involuntário. É incrível demais, gente. Eu sou fascinada por isso. E aí, por exemplo, a célula do intestino que está ali produzindo enzima para digerir aquele alimento, para você absorver aquele nutriente, ela tem uma vida útil rápida, porque ela logo se deteriora, mas já vem uma outra ali. Para fazer a mesma, precisa dessa renovação rápida. Para fazer a mesma função. E aí isso entra a alimentação que tem que fornecer nutriente para fazer essa autorreparação em todo o tempo. Exatamente. E aí que vem aquilo que a gente estava conversando no WhatsApp, que eu falei, Luciana, para mim existe uma diferença entre você comer e você se alimentar. E isso muda totalmente a configuração. Quando você está comendo, você está atendendo um instinto. Aí que vem os hormônios, colecistoquinina, aí cai ali, o estômago começa a contrair, você sente, né? Aquilo é instintivo, você sente a fome. Você vai lá e busca o alimento. Quando você não tem consciência, você vai buscar um alimento que possa encher o seu estômago, né? Como isso é instintivo. Os antigos lá da fazenda falavam, o buchinho tá cheio, né? Isso é instintivo. O ser humano, durante a evolução dele, ele foi desenvolvido geneticamente a comer, de qualquer maneira que for, né? Não tinha alimento, ele era nômade, ele caçava, ele era extrativista daquele local. Foi o maior período que teve da história da humanidade em que ele se alimentava com falta de... Com o que ele achava com ali, que ele né? achava, com falta de qualquer alimento. De acordo com a evolução da humanidade, é que a gente foi desenvolvendo as ciências, o jeito de produzir. Não, deixou cair ali um grão começou uma semente começou a nascer. Opa, mas se eu pegar essa semente e plantar, ela vai gerar um alimento. São os primórdios da agricultura, né? Mas assim... o nosso sistema, o nosso organismo é feito da escassez. Sim. É da escassez. Então, se você tá com aquela fome... avassalador. 2, 3 dias sem comer, tá lá no deserto, na hora que você vê qualquer tipo de alimento, você vai comer e aquilo é feito para você poder absorver o máximo e não desperdiçar. Porque na cabeça, geneticamente falando, é feito para guardar tudo. Sim. Aí o que ocorre? As pessoas vão crescendo, né? Até os 7 anos você fica naquele Ctrl-C, Ctrl-V, copiando e colando aquilo que o seu pai, seus avós, sua mãe e seus irmãos fizeram, sem questionar. Hoje em dia, tem pessoas que ainda não questionam e acham que alimento é você encher o prato de uma comida que você gosta, pensa só no prazer, que você gosta, vai lá, vai sentar e vai matar sua fome. E alimentar é você levar nutriente para a célula. Esse é o objetivo final de tudo. E aí, pensando aqui uma coisa, vamos na questão dos nutrientes. A gente vai conseguir manter isso para o corpo somente com esses suplementos alimentares, com esse tanto de cápsula que todo mundo vem tomando? Não, porque se fosse assim... Lu, eu penso que a gente tem que pensar sempre... A gente tem que ter como premissa a viabilidade. Porque senão não vai ter adesão. Tô perguntando assim, porque teve uma vez que a gente tem, né? Hoje em dia existe muito isso na sociedade, né? E aí teve uma vez que a gente tava com uns amigos nossos e eles, acho que, se eu não me engano, eles tomavam ao todo, num dia, tipo, quase 26 cápsulas. Ou 13, um negócio assim. Parabéns pra eles, eu nunca consegui. Aí eu olhei e falei assim, como assim vocês tomam? Não, porque não sei o quê. Eu falei assim, gente, não existe isso no mundo. Tal cápsula, tal, você tal tomar coisa. Esse tanto de cápsula. A gente tem que entender que é o alimento que vai dar esses nutrientes pra gente. E aí meio que, tipo, acabou, né, gerando... Eu falei assim, numa discussão, eu falei assim, não concordo, a gente tem que pensar que o alimento vem primeiro do que essas coisas. Então, vem mesmo. Isso, tipo assim, como uma estudiosa, eu estou, né, como uma cientista dessa área há mais de 20 anos.
o alimento vem primeiro do que isso. Lógico, sim. E a gente precisa ter essa consciência. Novamente, eu vou me apegar a isso. Essa lógica de que eu preciso me alimentar até o fim da minha vida. Porque os meus ancestrais já faziam isso. E isso é comum para o meu organismo. O meu organismo está adaptado a metabolizar alimento e não cápsulas. As cápsulas são suplementos. É o que tá faltando, né? Às vezes. Exato. Vamos que pensar. aquilo, por exemplo, naquele alimento que você está fazendo no dia a dia ali, você não consegue obter aquele nutriente com aquela alimentação sua ali, não existe. Aí você vai lá e vai Não, pra e cápsula. não é só. É a questão da vitamina D. Eu sempre tenho deficiência de vitamina D no meu corpo. Por quê? Primeiro, eu não posso tomar sol. Nenhuma dermatologista me A gente orienta. vai conversar no me particular sobre isso. Me orienta a tomar sol até por questões, né? Que eu tenho muitas pintas, essas coisas. E aí, todas as vezes, não só, Luciana, você não vai tomar sol. Então, você tem que suplementar com a vitamina D. Geralmente, pelo menos em todas. Nossa, Luciana, a gente tem muito pra Em conversar. Eu não vou todas. começar esse assunto aqui agora. Nossa Não, senhora, cara. olha, quando você for lá pra sua fazenda, que alguém estiver lá lavando a varanda, você senta na sua rede e vai falar, agora eu vou conversar com a Mila. Eu sou totalmente a favor do sol. E eu tenho Sabe? toda uma teoria sobre o sol ancestral, que nós somos absolutamente Mas é porque, dependentes assim, ó, dele. pra questão que elas falam, né? Que de dar o retorno, seria nos picos maiores de sol. E aí, como eu não posso, pelo menos assim, todas que eu já fui, tipo assim, todas já me proibiram, literalmente, tipo assim, eu Eu vou te apresentar, Não eu vou fico. te marcar em algumas que elas têm a mesma linha de raciocínio que eu, sabe? Eu só vou dar uma pincelada, porque realmente, senão isso aqui vira uma seara só desse assunto. Eu curei o meu melasma, a minha acne e todos os problemas de pele que eu tinha com uma agenda, porque no meu caminho particular, nenhuma dermatologista resolveu o meu problema. E aí eu fui atrás de eu mesma fazer uma agendinha na qual você escolhe um pode ser caderno. um caderninho e A própria nota do celular tudo, hoje. Exato. Tudo o que você percebeu que na sua pele se manifestou de ontem para hoje, porque a gente se olha no espelho, a gente tá maquiando, escovando o dente, você percebe alguma coisa diferente na hora do banho, né? Porque se vocês não estão percebendo isso, nós precisamos de tratar. Porque vocês já estão tão no automático que não tá conseguindo nem se olhar, né, gente? Pelo amor de Deus, tomara que não. E aí, eu comecei a fazer anotações de 3 dias anteriores até o momento do sintoma. Fui fazendo anotação 1 mês, 2 meses, 3 meses. Ao final do 3º mês, eu confrontei. Todas as vezes que eu tinha um sintoma assim, muito nítido, né? Algo que me atrapalhou muito, que saiu muito do meu equilíbrio, 3 dias anteriores, o que eu tinha me alimentado ou o que eu tinha entrado em contato? Uma planta diferente, numa chácara, alguma coisa que o meio ambiente possa ter inserido no meu corpo de diferente e meu corpo reagiu àquilo. E eu fui achando. Eu achei os alimentos, por exemplo, que eu listei, que eles congruíam, aí eu fui tirando e fui anotando numa tabela, né, quais eram os suspeitos. E todos os alimentos, falando só dos alimentos, porque tinha a anotação dos medicamentos também. Os alimentos que eu não podia eram amendoim, porque a gente sabe, né, da aflatoxina no amendoim. Infelizmente, é uma questão de manejo, enfim, né? Que tem que mudar toda uma cadeia. É difícil controlar. Que mesmo. É difícil controlar. E o que mais? Ácido oxálico, que vinha presente na selga, no chamate que eu tomava demais, entendeu? Aí eu fui fazendo substituições. Então, às vezes... alguns. Exato. E hoje eu consigo comer esses alimentos, mas é aquilo que a gente falou. Porque eu fiz um processo de desintoxicação, eu cuidei da minha célula, eu pensei sobre os estímulos que eu estava mandando para ela e depois eu comecei a fazer um manejo. Porque uma vez que ela já está equilibrada, ela sabe lidar bem com pequenas cargas que não vão ser tóxicas para ela. Né? Exatamente. E aí, mas então, assim, os alimentos integrativos são esses alimentos, assim, que envolvem toda a saúde, é isso? O termo integrativo é porque olha você como um todo,
né? E quando eu que eu tinha finalizado o meu primeiro livro, o segundo eu não publiquei. O primeiro eu estive presente. O primeiro você teve firme comigo. E o segundo, ele tá agora, que é assim, os dois são sobre alimentos, né? O primeiro foi mais voltado para criança e esse segundo é Alimente a Mente para entrar na faculdade, que ele tá entrando em processo de revisão, porque eu não tenho pressa para publicar ele. Eu realmente quis fazer algo assim, ao longo da minha maturidade, com todo esse processo de estudar os alimentos mais a fundo, estudar as plantas, os óleos essenciais, os extratos, enfim. E aí, me perdi no que a gente estava falando aí. Integrativa. Beleza. Aí, nesse estudo dos óleos essenciais, eu fui para a aromaterapia integrativa. E esse olhar da integrativa faz com que você analise o corpo como um todo. Como um todo, você é a sua emoção, você é o que a sua célula está respondendo ali, né? Então, esse olhar para a emoção, porque ela desencadeia todo o processo, ela mexe nos seus comandos do corpo, que são todos os hormônios que você tem. Tira de uma fábrica os comandos, tempo, temperatura, pressão, né? Tira os comandos da fábrica, ela vai funcionar? Pode ter lá todos os maquinários, todo o pessoal, sem comando não vai para frente. Não. Então, os nossos hormônios são os comandos do nosso corpo. E a emoção, ela está intimamente, ela está atrelada a todos os hormônios. É como se os óleos essenciais, eles entram nessa placa-mãe de comando, que é o sistema límbico, e vai trabalhar lá, acima de qualquer coisa. Eu brinco dizendo que os óleos essenciais é uma coisa que eu quero linkar com o alimento, porque eu acho que no minimamente processado, uma atmosfera controlada, atmosfera modificada, você consiga, com o uso dos óleos essenciais associado aos alimentos, você produzir coisas muito boas. Porque eles podem entrar como conservantes, sabe, gente? Uhum. Como um tipo de conservação de Sim, alimentos. Um conservante mais natural, no caso. Sim, com certeza. O orégano, o alecrim, contra fungos e bactérias, eles são incríveis. Pinga orégano e alecrim no bom carreador, junto com a melaleuca, o orégano e o alecrim fazem uma diferença gigantesca em qualquer potinho que você fala, tem melaleuca, mas a melaleuca sozinha ela não faz muita coisa no organismo cujo fungo já está sistemicamente há muitos anos, né? Uhum. E aí você associa o orégano e o alecrim, meu Deus, não tem fungo que fica ali, não. E isso nesses 4 anos de experiência com as terapias usando óleos essenciais, eu vi que realmente funciona. É uma evidência, né? É a terapia baseada em evidência. Então, dá para fazer coisas muito incríveis com os óleos essenciais e com os alimentos, sabe? E foi por isso que eu entrei nesse aspecto do integrativo. Lu. Mas aí, nesse caso, você extrai o extrato... Extrai o extrato é bom, mas você retira... Do óleo do alecrim e do orégano in natura? Não, os óleos essenciais são destilados. Entendi. Então, é aquilo que na natureza, quando a gente está falando de planta, Daniel, é aquilo que a gente tem de mais concentrado. Entendi. É como se eu quisesse comparar aqui, você pega esse copo aqui de uísque e esse copo aqui de cerveja, que é um fermentado e um destilado. O mesmo volume. Aí eu falo para você, não, toma que é tranquilo, toma esse aqui, ó. Que é um destilado. Você não vai tomar a mesma quantidade de pinga, de uísque, que você toma de um fermentado. Da mesma forma, a gente não pode agir com os óleos essenciais. Entendi. A gente tem que ter... E tem muito consultor por aí que tem uma baita de uma irresponsabilidade. Fica enfiando os óleos essenciais aí em todo mundo, Não né? entende que uma dosagem terapêutica... ela vai em torno de 3%. E tem gente usando dosagem de 10%, de 15%. De um óleo essencial que, eu repito, é um destilado, é muito poderoso. Eu já fui intoxicada por óleo essencial, porque eu manipulava muito. E às vezes quebrava um vidro, vamos supor, de um frankincense, que é um olíbano, né? Que, não sei se vocês estão por dentro dos valores, mas é um óleo essencial caro, um óleo de rosa damascena. E aí você quer aproveitar aquilo, nem que seja para você colocar no seu balde da água de passar no chão. Aí você, no desespero de querer salvar aquilo ali, eu entrava em contato demais com óleos essenciais em quantidades grandes. Até eu entender que eu tinha que deixar aquilo mesmo, que era uma perda. Deixar sabe? evaporar. Era um fato. Mesmo. Que aí eu tinha que colocar pelo menos 2 luvas até aqui para lidar com aquele volume de óleo essencial que tinha acontecido mediante um acidente.
né? Uhum. Mas dá para fazer coisas incríveis entre óleos essenciais e alimentos. E a integrativa, Lu, ela olha o corpo como um todo. Você é um sistema... Newton não tem vez na medicina integrativa. Você é um todo e tudo está ligado. Então, no estudo dos óleos essenciais, mediante a aromaterapia integrativa, eu entrei em contato com a medicina ayurveda, a medicina chinesa, a medicina xamânica. Então, você estuda todas essas medicinas para que você possa extrair dali conhecimentos, os quais vão te ajudar a ter ferramentas para estudar aquele corpo como um todo. Eu jamais pensei em ser terapeuta na minha vida, mas uma coisa foi me levando para outra. Vou dar um exemplo. Vou estudar óleo essencial porque já que eu quero lidar com isso, eu preciso aprender, eu não vou ficar só na venda. Aí eu parei, saí, não quero ser consultora, não quero trabalhar com negócio, eu quero primeiro buscar o conhecimento para depois ir para o negócio. Aí eu fiquei 8 meses estudando aromaterapia integrativa, foi aí que eu botei o pezão na integrativa e fui olhar a pessoa como um organismo, sabe? Assim que você não tem como dissociar nada, tudo responde, e aí você vai analisando o quê? A sua emoção, né? O seu pensamento, a sua emoção, a construção do seu sentimento afeta o comportamento. E se você está levando toda hora ali para aquele comportamento que você não consegue mudar, porque o indivíduo fica esquivo, não quer encarar que ele precisa tomar a saúde nas rédeas, ele precisa olhar para aquilo. Isso aqui é uma sombra minha, eu preciso cuidar disso daqui. E aplicar uma leitura dessa emoção correta, ele não vai mudar o comportamento dele. E eu já vi vocês em podcasts aqui falando de gestão de pessoas, e a gente sabe o quanto gestão de pessoas é a coisa mais cabeluda que existe numa instituição. Então, a gente precisa de forma integrada mexer e estimular essas pessoas a aplicarem elas mesmas novas leituras sobre as emoções delas. Porque somente assim a gente atinge a mudança de comportamento. Se você não mudar um sentimento relacionado, que é o que eles chamam de crenças, né? Que pode ser limitante ou não, sentimento e crença é a mesma coisa. E é uma coisa que, se a gente pensar, a gente trabalha com gestão e a gente trabalha muito com higiene pessoal. A gente vê a dificuldade que as pessoas têm de cortar a unha, por exemplo. De lavar que é as uma mãos, coisa que você fala assim... de ir no banheiro e lavar as mãos. Mas é porque não quer pensar na consequência, né? Só que aí você fala assim, gente, eu até falo muitas vezes no treinamento, gente, quem pode cortar sua unha por você, a não ser você mesmo? Eu tô com cabelo grande que a gente, né? Quem pode ir lá no barbeiro cortar o cabelo? Só vocês mesmos podem fazer essas coisas. Eu tenho que tomar banho. Você que tem que ter essa questão. Aquele que acha que a salvação tá lá fora. Exatamente. Né? É o outro que vai me socorrer, era o outro que vai me salvar. Quantas pessoas hoje, gente, falam assim, eu tô tão ruim, eu vou lá esperar o médico, tá? Aí só de sentar pra esperar o médico, ele já tá melhorando. Porque ele acredita que é o médico ou quem quer que seja que vai curar todos os problemas dele. O médico é fundamental. Mas ele não tá ali para apagar os incêndios que você causou. Vamos parar para pensar. O médico tá lá, diagnosticou a sua doença e coisa e tal, vai te passar um tratamento. Se você não cumprir o tratamento, não vai adiantar nada. E isso é uma das maiores frustrações. Por que você acha, Daniel, que hoje tem tanto médico trabalhando com mentoria? Trabalhando com cursos e treinamentos, porque isso é a maior frustração na área médica. Ele detecta o seu problema, te prescreve um bando de coisa, mas na hora que ele quer dizer sobre os seus hábitos, a pessoa abstrai. Não quero falar não. Me dá logo aí a prescrição. Me dá a prescrição aí, doutor. Doido pra sair com a prescrição, porque a salvação tá na prescrição. Entendeu? Mas pelo menos, é um todo. Mas pelo menos esse médico tá querendo pelo menos ouvir. E os que nem quer ouvir? Mas aí é uma coisa... Aí é gravíssimo. Aí, que ele só prescreve, mas aí te também entrega e não quer nem saber pensar. do todo. Esses dias, eu fui ao médico esses dias, aí cheguei lá. Tá. O que você faz? Não, vou pra academia no mínimo 3 vezes na semana. Tá. Peguei meus exames, tá tudo normal. Tem mais alguma coisa para ser feito? Você que perguntou isso pra ele? Não, eu estou te perguntando, porque assim, tô falando assim, não, aí você se alimenta? Não, eu como isso, não tá querendo, né? Comecei a falar, fez tipo assim, né? Eu cheguei lá e falei, não, quero fazer um check-up,
né, vou chegar nos 40, não sei o quê. Então vamos pedir, né, pedir pra ele, vamos fazer. Tá, mas aí chegou lá, tá tudo bem, e aí? Isso é uma coisa que eu já Entendeu? peguei, não vou falar o nome das Mas, pessoas assim, da eu tô minha querendo- família, que eu já peguei muito no pé dessas pessoas, da minha família, que eu disse, olha, você tá achando que check-up é prevenção? Check-up é detecção. Prevenção você faz na sua casa. Mas então, Prevenção que você faz todos os mas dias. eu detecto se o exame, eu detecto se o que eu estou fazendo tá bom. Então, por exemplo, se eu tomei a iniciativa de, sei lá, um ano, falar assim, não, agora eu vou realmente me pegar firme na academia, vou começar a mudar minha alimentação, vou fazer isso. Chego lá, todos os meus exames estão normais. Aí a gente vai se apegar, sabe em quê? Nas diretrizes dessa normalidade. Eu, Mila Rúbia, não estou falando para você fazer isso, mas eu, particularmente por escolha e por ter atuado já tanto nessa área, junto com alguns profissionais que graças a Deus, alguns já principalmente os farmacêuticos, Mila, olha com esse enfoque aqui, tenta isso aqui, porque isso aqui não é muito mais uma análise de você mesma? Por isso que hoje tem tanto médico que trabalha com medicina baseada em evidência. Porque o que está ocorrendo no seu corpo, os sintomas que você está manifestando, eles são muito mais valiosos e são muito mais representativos do que qualquer cursorzinho de exame para lá e para cá. Porque isso está dentro de um universo que hoje é pouco representativo. Se você for estudar como é que eles pegam essas referências, e você vai ver que camadas que são, você vai entender por que eu tô falando que não é tão representativo. Mas eu não quero mexer em vespeiro, tá, gente? Mas eu vou repetir. Mas o que eu tô querendo falar assim, ó, hoje eu presto atenção nos meus sintomas. estou dando um exemplo porque às vezes as pessoas ficam buscando outras coisas. Eu tô dando um exemplo que aconteceu comigo, mas pode acontecer com qualquer pessoa. Não, eu não preciso mais, tô dormindo bem, tô fazendo isso, né? Igual você falou, tô conhecendo o meu organismo. Eu preciso ficar também procurando demais? Não, porque eu acho que às vezes também tem isso. A gente às vezes Mas fica... às vezes é onde você tá procurando, Lu. Entendeu? Você tem que procurar em você mesma. Não, mas o que é porque assim, eu não tô levantando em mim, eu tô falando por um todo. Às vezes as pessoas se questionam, não, mas isso tá entendi. errado, entendeu? Mas Aham. isso tá errado, mas como assim? Você foi no médico, ele não te receitou nada, esses dias eu ouvi, né? Eu falei assim, mas gente, mas eu cheguei lá, ele perguntou pra mim, você tá sentindo alguma coisa diferente? Tá fazendo não sei o quê? Eu falei, não. Pegou os exames, não, tá normal. Então tá tudo bem. Porque às vezes... Essa normalidade, pra mim, ela é muito questionável. Entendeu? Muito questionável. E assim eu ajo com os meus filhos, e assim eu agi a vida toda com meu esposo. Hoje eles me agradecem, já me chamaram de chata milhões de vezes, mas hoje eles reconhecem. Principalmente nessa pandemia, todas as coisas que eu não vou falar aqui, mas que eu falei pra eles não fazerem. Deu certo. Ó, vamos para essa alimentação aqui, vamos pro açaí, vamos pro abacate, né? Vamos dar um tempinho no glúten nesse momento, porque a gente tá muito inflamado, porque se a gente tá com medo, a gente tá mexendo na emoção, né? A emoção vai mexer o quê? Na cascata de hormônios. Você tá... Na pandemia, a gente tava em luta ou fuga, né? É. Só o cérebro reptiliano funcionando. E agora? E agora? E agora? Ai, meu Deus. Ai, não liga a televisão, não. Nossa, eu escutei isso aqui. Então, era só ameaça o tempo inteiro. Até hoje a gente tem um costume lá em casa, a gente nem assiste jornal mais depois da pandemia. E Parece que a aí? gente ficou com tanto medo de tudo. O que a gente fez? É ovo caipira, sabe? É comida feita em casa. Quando eu busco lá perto de casa, eu busco um churrasquinho, às vezes... 2 dias que eu já busco aquele churrasco, não, vamos fazer alguma coisa aqui, sabe? Porque fica com falta daquele bife que passa em casa, ou aquela carne moída, né? Uhum. Bem temperadinha, enfim. É você cuidar através da alimentação, é através de tudo que chega na sua célula. Principalmente, gente, uma coisa que a gente não quer olhar muito porque acha que dá trabalho, você falou isso aí, Daniel, da nossa pele, que é o maior órgão do corpo. Pensa, gente, o quanto isso não está o tempo inteiro absorvendo tudo que você põe nela. Tudo que você põe nela. Neste momento, as minhas células estão reagindo com a roupa que eu tô
aqui, o acrílico que tem no tecido da roupa, sabe? Com a frequência que está aqui, com o cheiro que está aqui, o volume de luz. A temperatura que está aqui. Tudo, o tempo todo. É a gente ter essa noção de manejar o que está chegando na célula, Lu. E a gente ser mais responsável e mais comprometido com a nossa própria saúde. E aí, a gente falou, né? Hoje é o que você trabalha com isso, não é? E a gente estava conversando esses dias também numa questão do alto desempenho e o alto desempenho. Vamos entender melhor o que é isso? Muito bom. Vocês já estão num período de vida que vocês, ambos, né, que vocês trabalham juntos há muito tempo, né? Há quanto tempo vocês estão trabalhando juntos? Há mais de 10 anos. Então, quantos foram os empresários e as empresárias que vocês se depararam que tinha um alto desempenho no trabalho, mas o alto desempenho com U era lá embaixo? Gente que é hiperrealizador, né? Pessoas que são hiperrealizadoras, pessoas que conseguem conquistar muita coisa na vida, administram muitos projetos, né? Sociedades diferentes, mas quando chega lá e conquista o que precisava em termos financeiros, não consegue curtir porque o mental está afetado de alguma forma, ou se sente frustrado de alguma maneira, ou contrai uma doença crônica, né? Um câncer, um problema na próstata, o câncer de próstata ou do seio, né? Uhum. Quantos são aqueles empresários que hoje não conseguem ter o manejo emocional para entrar dentro de um avião? Para parar num túnel muito longo, por uma quantidade de tempo grande? Esses profissionais estão com um nível de alto desempenho e alto desempenho com L discrepante, porque eles não conseguiram, ao longo da vida, levar as duas coisas. E foi só o trabalho sempre falou primeiro do que... Então, onde que eu quero chegar com essa conversa? Se você foca muito no seu trabalho, no seu alto desempenho, né? Nos seus processos, na sua equipe, nos seus projetos. E mesmo que você chegue lá, se você se abandona, se você não trabalha a sua emoção, como eu estou batendo muito nessa tecla aqui, e se você não tem mínimo de consciência com o que você está colocando na sua célula, você vai ficar com seu alto desempenho muito a desejar. Quando não, no negativo. Né? E aí, quando tá na fase de você poder aproveitar o que você conquistou, você já não tem mais saúde para isso. Você não tem saúde. Você fala do alto desempenho com o U, é o fato de você se alimentar mal, o seu organismo ficar num nível de competitividade, de estresse, de correria naquele alto desempenho profissional e esquecer do eu. Sim. É nesse sentido, exatamente, né? Total. Você tem que casar as duas coisas. Não dá para ser separado, gente. É uma coisa que a gente vê muito hoje, né? Nas empresas. Muitas vezes eles falam assim, mas hoje em dia ninguém mais quer ficar até depois do horário. As pessoas não querem trabalhar mais sábado, domingo, feriado. Ninguém quer atender telefone. Eu falo assim, a pressão às vezes é muito, muito grande. Eu falo assim, gente, depois da pandemia ninguém quer isso, não. Todo mundo começou a perceber que a vida é muito mais importante do que se você ficar aqui das 7 da manhã até as 7 da manhã. Então, vocês precisam começar a mudar a forma de gestão, porque senão vocês realmente não vão ter mais funcionário. Exatamente. É isso. Mudar a forma de gestão. E assim, pegando sobre forma de gestão, alto desempenho e alto desempenho, uma coisa que é importantíssima é a gente entender, vou pegar aqui na área do Daniel, que é a área veterinária. O que é um bem-estar animal? O que é um bem-estar de uma vaca? Na hora que o que você precisa fazer com esse bem-estar da vaca para que ela dê um leite de qualidade? Não, ela tem que ser tratada num ambiente adequado, né? Com temperatura adequada. Tem vaca que escuta som, música. Tem vaca que tá escutando música clássica, sabe? Eu sempre... O que acontece na hora de matar o bichinho lá, a actina e a miosina vai travar e a carne vai ficar dura. Por quê? Porque tem o estresse, né? Tem o estresse anti-mortem. E a pessoa é capaz de trabalhar a vida inteira com isso, mas não aplica esse conhecimento para ela. Não mesmo. Se ele tá vendo que a carne que ele tá comendo do animal é dependente disso.
E ele não aplica esse conhecimento para ele. Não faz A pessoa sentido, fica tanto faz. assim que ela não dá conta Não nem de faz, relaxar, não faz né? sentido nenhum. Ela não dá conta de relaxar. Chega em casa, é dor de cabeça, é dor aqui no... Não, e não é só isso, não. Às No vezes trapézio. No trapézio. não é no nem. ombro. Às vezes não tem vontade de ir. Aí é por isso que às vezes você vai encontrar um funcionário, às vezes, que chega com o uniforme tudo sujo. Porque ele chegou na casa dele, ele não tem vontade de lavar o uniforme dele. Porque ele já chegou tão cansado que ele fala assim: amanhã vai ser do mesmo jeito. Vou lavar pra sujar de novo? Gente, olha o desperdício de informação. Deus proveu a humanidade, né? No caso do Homo sapiens, né? Nós conseguimos fazer com que os nossos filhos fiquem conosco, porque se a gente se comparar com os animais, quantos animais... Olha, um cavalinho, por exemplo, ele fica ali do lado da mãe, mas ele já tem a dependência dele, né, parcial. E quantos outros animais são assim? Outros acabam de nascer e já vão para um canto e a mãe Ué, para o outro. elefante, se nascer e não andar no mesmo dia, fica Então, pra trás. aí Deus nos proporciona a experiência da gente ficar com o filho ali, observando e aprendendo, porque um filho faz a gente refletir demais. A gente muda na nossa vida demais. Nossa, nada muda melhor. Eu falo isso pro Daniel todo dia. Eu falo assim, filho, muda a gente demais. Muda demais. E aí você tem essa oportunidade de refletir, porque ele fica ali amarrado com você quanto tempo, né? Dependente para tudo, para trocar fralda, para comer, para tudo, se limpar. E aí você percebe que você tem que criar. Olha o que é gestão. Porque a gente está falando de gestão, você estava falando aí do funcionário que não quer nem limpar o uniforme. A gente percebe que a gente tem que criar, que a gente tem que ser exemplo e que não basta ser exemplo. Você tem que monitorar, você tem que cobrar. E você tem Larga seu filho pra lá pra você ver a deixa besteira de que ele ser vai fazer. egoísta também, porque você para de pensar só em você. Sim. Isso é uma das primeiras coisas. O altruísmo é gigante. E aí você tem toda essa possibilidade de ter esse conhecimento de que não basta você ser exemplo. Vamos supor que você nem ensinasse seu filho com palavras, se você fosse só imagem, só o exemplo. Mesmo assim, ele sendo tão importante, não basta. Você tem que monitorar, você tem que checar. E é aquilo que a gente faz numa planta de processo, né? Depois, medidas corretivas, medidas preventivas, tudo para o filho. Com a ação e corretiva. Nem assim a humanidade não é corretivas. E de tanto, muitas vezes, muitas pessoas de tanto aplicar a corretiva, falam, peraí, eu tenho que agir de uma forma preventiva aí, porque esse corretivo não tá dando certo. Não é? Olha a oportunidade que você tem de refletir, sendo pai e mãe, sobre o que ensinar. Sobre ter a gestão dentro de uma casa. E as pessoas não levam isso para a vida. Né? Um funcionário que não quer cortar sequer uma unha, que não quer lavar o uniforme. As pessoas estão terceirizando isso hoje, velho. Tá terceirizando isso pra escola. Não só terceirizar para a escola, a gente tá com tanto estímulo, Sabe o que eu vejo lá no condomínio? Mas a mãe que trabalha não vai ter babá, uai? Não tô falando isso, tô falando a terceirização da educação. Da educação. Ah, sim. Entendeu? Tô falando da terceirização da educação. Quem tem condição de ter babá... É uma ferramenta. É uma ferramenta, é uma ajuda, mas, e por mesmo exemplo... assim, né? Tem que monitorar a babá o tempo inteiro, todo. porque Jesus, senão elas vão ensinar umas coisas muito, né? Justamente, então porque assim... nem toda babá fez uma preparação de ser uma enfermeira, uma babá, né? Com são uma valores, capacitação, são culturas, é a forma como você foi criada, ela também não foi criada da forma que você e o pai foram criados. Então... Mas, por exemplo, tem muita gente que se ausenta dessa função. Deixa pra avó, deixa pra babá, delega. Terceiriza pra escola. Eu tô falando nesse sentido. São os que buscam a bala de prata. Tô falando nesse sentido. Vai vir um salvador e vai resolver todos os meus problemas, né? É a mesma pessoa que senta no consultório médico, só dela sentar lá e ficar esperando o médico, ela já tá já melhorou. Só de ver o jaleco branco. Exatamente. Então, é mudar o mental das pessoas. E é por isso que 4 anos fazendo terapia, na aromaterapia, eu percebi isso, porque começava a me trazer uma... eu ficava assim... Aquilo estava me atrapalhando, sabe? Eu não estava conseguindo sentir aquela sensação da recompensa, porque eu estava sentindo que eu estava levando só alívio para os meus interagentes, e eu falava, gente, eu preciso mexer no mindset deles, porque senão eu vou ser só alívio, e eu não quero ser só alívio, eu quero mergulhar. Então, o mundo tem muitas pessoas que estão nadando no raso, dando braçada no raso, sem precisar.
sabe? Vamos mergulhar. Porque é só mergulhando, entendendo como é o seu corpo, trabalhando as suas emoções, trabalhando a sua proteção celular, colocando alimento lá de qualidade, a pessoa entendendo o que é alimento de qualidade. A culpa não está na indústria, assim como a culpa dos médicos não está neles. A culpa está no sistema que ensina de forma errada. Eu já comentei isso com você, Lu, a respeito de... Porque a gente fez a mesma faculdade, a gente pode dizer com propriedade que dentro da nossa faculdade, nós não fomos ensinadas a pensar em segurança nutricional. Não. A gente foi ensinada aqui, primeiro, nunca ser uma empresária, né? Você vai obedecer ordens. Não te ensinam a pensar como empresário. Nunca. Como um gerador. E só quase um peão ali de chão de fábrica. E aí, você tem que focar em quê? Na segurança química, física, microbiológica. E onde fica a segurança nutricional? Bom, mas vocês não são só vocês duas privilegiadas assim, não, gente. Lá na medicina veterinária é da mesma forma. Então, a culpa não é da indústria. É do sistema, É do sistema. Mas onde está a solução, então? Em cada um de nós. Mas do mesmo jeito que aí, se a gente for pegar a parte da nutrição, dos nutricionistas, aí eu acho que eles só pensam nessa parte nutricional. Porque aí eles esquecem também, vamos pensar até na parte de segurança alimentar. Porque se a gente for pensar, 1 a cada 10 pessoas passam fome no mundo. Mas existe alguma campanha falando sobre isso? A gente vê isso sendo divulgado com tanta propriedade. E não vai ter, né? Como hoje a gente vê da questão de... Porque é o sistema que fomenta as grandes propagandas. Eu não posso comer isso, porque isso, porque aquilo. Isso a gente ouve o tempo todo. Mas falar que, no mínimo, 1 a cada 10 pessoas está passando fome, a gente não vê. Porque são esses nutricionistas que devem vir à sua mente, que são muitos também. Assim como tem aqueles médicos que não conseguem ter uma visão integrativa, tem os nutricionistas que não conseguem ter visão integrativa, que estão trabalhando na repetibilidade, no automatismo. Exato, isso. Tem muito. Mas cabe a nós o quê? Selecionar esses profissionais, gente. Claro. Selecionar o alimento, ler o rótulo com comprometimento. Mas aí aqui, vai muito também... os apps, mas vai e aprende. No que a gente falou, do sistema. Porque lá na faculdade, era uma coisa que ele também tinha que estar ouvindo ser falado isso. Com marteladamente. Muita incisão. Olha... A gente precisa pensar nisso, a gente precisa, né? Então, por exemplo, eu já ministrei aula, e aí uma vez eu ministrava aula em pós-graduação e a minha matéria era sobre perda em alimentos. E de 30% a 50% de tudo que se perde, de tudo que se produz no campo, nem sequer chega à mesa do consumidor. E aí eu, né, ministrava para nutricionistas, biomédicos, engenheiros, e aí eu falava assim, gente, não sei o que e tal. Nem todos conseguiram me interpretar. E às vezes eu era julgada, porque eu trazia os fatos reais. Mas você vê que o problema está nas pessoas. Exato, e eu falava assim, gente, vocês são os profissionais mais bem capacitados para resolver isso. A gente precisa produzir mais alimentos? Não, a gente precisa aprender a fazer melhor o que a gente já faz. Exatamente. E isso vem de vocês, vai vir de vocês, que são a parte técnica da coisa. Vai vir da conscientização. Exato. E aquilo que a gente estava falando antes de começar aqui. Criar ecossistemas. Trabalhar muito e de forma pesada com treinamento. As pessoas que vão ser selecionadas vão ter aqueles que vão entrar no treinamento e vão sair porque não querem se comprometer, querem a bala de prata, quer sentar lá e já começar a ser curado pelo médico. Vai ter. Mas esses vão ser selecionados. Uma seleção natural. Exatamente. Eles vão acabar sendo... Eles não fazem do micro para o macro a transformação. Sabe? É a conscientização de cada um, a gente acaba atraindo aqueles que pensam igual a gente pensa, né? Por uma questão não só magnética, mas por você estar expressando, as pessoas escutando o seu material, a pessoa tendo contato no que você tem de projeto para levar, e aí elas começam a se identificar com aquilo e vão o quê? Elas vão... isso é inerente ao processo, elas vão se aproximar. E aí você vai criando esses ecossistemas e a mudança começa nesse momento. Por exemplo, se você pega o exemplo novamente da indústria e você quer falar sobre... Mila, mas
Tem determinadas indústrias que eu já trabalhei e que ali naquele momento de bater o martelo em determinada formulação, eu vi que aquele projeto ali não era uma coisa muito saudável. Mas as pessoas têm que entender que não pode olhar a indústria como se fosse, tipo, como elas olham, sei lá, para alguma entidade santa, que é um homem sentado lá. Não tem alguém sozinho que responde pela indústria. A indústria é uma interação de várias áreas. É o pessoal do marketing, é o regulatório, né, o financeiro. Aí depois sentam todos, é uma queda de braço. É o comercial. O comercial. É uma queda de braço. Muitas vezes sai o produto ali e ele não é exatamente que lá atrás quem formulou e sentou para pensar na pessoa, no organismo dela, entregar nutrientes, muitas das vezes não é o que vai terminar. Vai muito também, nessa questão do comercial, vai muito assim, ó. Às vezes a gente vê a questão, desenvolve, não, mas se a gente colocar isso no mercado, vai ficar muito caro. A gente vai chegar lá no supermercado para vender, eles não vão querer comprar, por quê? Porque aí na hora que eles forem colocar todos os custos, levantar, vai chegar um valor muito alto, ninguém vai querer comprar. Como é que vai ser esse retorno? Então, né? Isso também é uma coisa que é muito... Você Porque às vezes você chega lá no supermercado, tá, mas esse produto tá caro, eu não vou levar. Sim, não vou levar. E é o que a gente mais escuta na hora, Ok, né? Então quando você trabalha a conscientização da pessoa, essa pessoa vai sensibilizar uma outra pessoa. Ela vai sensibilizar, no mínimo, a família dela. Os filhos, quem ela quer bem e quem ela quer cuidar. E elas vão, na medida que você consegue levar esse conhecimento sensibilizando as pessoas, elas vão sensibilizando outras pessoas. E elas vão se tornando uma demanda forte a ponto de colocar no pódio um produto que não existe outro igual no mercado. E elas vão colocar aquele produto lá no pódio porque elas foram experimentando, deu muito certo para a família. Alguns influencers começaram a falar, aquilo deu uma bombada, o produto foi para o pódio. E aí a indústria, na hora que jogar lá na TIR, né? Quanto tempo isso vai trazer de retorno para mim? Mas, nossa, a gente vai ter que aplicar aqui uma atmosfera modificada, a gente vai ter que aplicar esse tipo de conservante que é mais caro, porque aquele mais baratinho a gente não pode usar, a gente vai ter que colocar aqui o citrato de cálcio, porque o carbonato é muito mais barato, mas não é tão biodisponível, e faz todo um ajuste. Por quê? Porque a gente quer ser igual ao produto que está no pódio. E aí move a indústria. Aí gera outro tipo de melhoria, né? O que você falou, né? A demanda manda, né? A demanda manda. Sempre assim. E nós todos, enquanto engenheiros de alimentos, nós somos responsáveis por trazer consciência para cada uma das pessoas sobre as escolhas que elas estão fazendo. Tudo é escolha. Eu bato muito de frente com meus filhos com relação a isso. Eu falo, tudo na vida é escolha. Mas a gente também. É escolha. E não adianta dizer que escolheram para você. Ninguém escolhe nada pra você. Tudo tem toda ação tem uma reação. E a gente sempre Terceira lei de Newton. A gente sempre fala isso pro nosso filho. Fala assim, se você fez isso, você vai ter que assumir as consequências disso. E até às vezes ele mesmo fala, eu falo assim, não, faz não sei o quê. Mãe, você não fala pra mim que as minhas escolhas... Né, tipo, aí ele... você mesmo. Você não fala pra mim? Então, se eu escolhi isso, eu tenho que aceitar. Aí eu olho assim, eu falei assim, aí eu falo isso pra ele o tempo inteiro, tá aprendendo. É bom quando eles colocam um checkmate na gente. Põe um espelho e você fica, sou eu com você mesmo. Mila, e se alguém, né, quiser te encontrar, como é que as pessoas fazem para encontrar o seu trabalho, entender melhor o que você faz? Eu tô atualmente eu vou dar só o YouTube. Não, o YouTube não, eu vou dar o endereço do Instagram, porque no Instagram eu já divulgo o TikTok, já divulgo o YouTube. E aí fica mais fácil. O meu Instagram é @by_Mila Mila com 2 L's. Então, qualquer pessoa quiser encontrar você, é só entrar lá no Instagram, que as pessoas conseguem. @by_Mila com 2 L's. Vai estar também na descrição, vai estar também no caractere da Mila. Tudo. Você falou do seu livro, o primeiro livro. Ele ainda está disponível? Como é que o pessoal pode ir atrás desse livro? Olha, eu não renovei com a editora, porque eu não indico essa editora, nem vou falar o nome dela para ninguém, nem pro meu inimigo. E aí eu não renovei. E os livros que eu tinha comigo, eu já vendi todos. Então, assim, se alguém se interessar pelo livro, eu acho que quando eu publicar esse segundo, agora que eu vou lançar o e-book, eu vou lançar um e-book
do primeiro. Aí as pessoas vão ter o acesso Aí te a ele seguindo, novamente. você vai Sim, divulgar. Sim, de eu novo. coloco muita coisa no meu treinamento, que é a técnica LAR. Eu coloco muito do que eu abordo no primeiro livro, que foi toda a experiência com alergias, né? E a criação de alimentos para fins especiais. Eu coloco muita coisa no material. Que bom. Mila, como forma de agradecer a sua presença aqui, eu não sei se você bebe vinho, mas amo a gente vinho. trouxe um vinho aqui do nosso parceiro, a Vinícola Reis Serra das Magos. Galés. É um vinho tinto branco seco, Riesling. Então, Muito assim, obrigada, gente. como você falou que você é nossa telespectadora assídua, você já Sou. viu aí, né, que a Vinícola sempre está presente aqui no nosso E que canal. legal, né? É É uma- nossa aqui do estado, não é? Sim, é Nossa, uma que mulher mais uma vinícola aqui, né, de Paraúna. ousada. Muito legal. Então, foi um senhorzinho, doutor Sebastião, que criou. Cálice de pedra. Então, se você também tiver interesse um dia de ir lá conhecer a vinícola, pegar o Mardel e os meninos, ir lá em Paraúna, a gente tem visita lá para conhecer a fábrica, tem um parreiral, tem um restaurante muito legal lá também, é só entrar no Instagram deles lá, Eu sou super a Vinícola favor de Serra tomar das vinho. Galés. Super a Vai favor. lá, Eu então, acho conhecer. que isso aí é um nutracêutico, né? Sim. É um e nutracêutico. E é um vinho que você é típico nosso, do Cerrado. Todos os nossos produtos vai ter lá, produto Cerrado, produto Porque- Cerrado. Legal, gente. A Parabéns. Parreira veio, né, esse do Cerrado, e adaptou muito bem ao nosso clima, da nossa terra, ao terroir do Cerrado, e desenvolveu produtos maravilhosos. Eu sou Que meio, bom, eu sou gente. meio Vocês são parceiros já há quanto tempo? Desde que a gente começou aqui. desde que a que gente legal. Eu É. trabalho com eles desde 2021. 2021, Desde a Luciana tá dois- lá E a dando gente que consultoria. achava que Goiás não seria possível, hein? Né? Não É. é? Lá atrás a gente achava que Goiás não seria possível. Exato. Ter aqui um Quando eu parreiral. comecei a fazer a minha faculdade, minha graduação, porque o solo do Cerrado é muito pobre, e hoje nós somos potência em todos os tipos de... Dá pra corrigir, né? todos os tipos de lavoura. A ciência e Inclusive, tecnologia, né? A nosso favor. vinhos tintos, finos, né? Sucos de uva, então... Mila, mas muito obrigada, Eu então. que agradeço, gente. Continuo você ter fiel a vindo vocês, aqui. assistindo todos os vídeos e Muito dando a maior obrigado força. também pela força. Sou pitaqueira. Contribuo, estou sempre na linha de frente, torcendo por vocês. Obrigado também pelos Mas a gente pelas- sabe que as pessoas que fazem isso é porque gostam da gente. Sim. E elas querem o E meio. quero muito. Né? E a gente provavelmente vem aí com um novo projeto, né? Daqui uns dias a gente tá divulgando um projeto novo nosso aí. Ô, que Né? bênção. Que bênção, quero saber. Não, você vai estar participando dele. Ah, que bom. Já sei qual que é. Não, então que Tá bom. bom? Que eu já sei que são muitos também, né? Graças a Deus. Que Deus abençoe. A cabecinha dessa aqui pensa bastante, viu? Vamos expandir. Pessoal, muito obrigada aí por nos assistir. Siga, compartilhe, ative o sininho. Até a próxima. Tchau, tchau.